ALZR11 e HGBS11, o que estão acontecendo com dois desses grandes fundos imobiliários e que está deixando muita gente com o pé atrás? No vídeo de hoje a gente vai abordar um tema super pertinente no mercado de fundos imobiliários. Se porventura você ainda não me conhece, meu nome é Gabriel Porto e por aqui todas as semanas trago para vocês notícias sobre o mercado de fundos imobiliários e as minhas estratégias de investimento. Sou investidor e influenciador de finanças há mais de 10 anos e estou aqui para te passar a minha experiência. Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu like também para ajudar o canal e fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. No centro de grandes discussões das últimas semanas, a ALZR e a HGBS11 estão figurando aí. Por quê? Se você abrir o gráfico do ALZR no Google, você vai perceber basicamente isso. No último mês há uma queda de 89,75%. E aí muita gente desavisada acha que está perdendo muito dinheiro ao ter investido nesse fundo imobiliário. Mas na verdade o que aconteceu foi um desdobramento de cotas, tanto no ALZR quanto no HGBS. O que é o desdobramento? Nada mais é do que uma cota de um fundo imobiliário se transformar em 5 ou em 10. Nesse caso desses dois fundos imobiliários, uma cota se transformaram em 10 cotas. Ou seja, para cada cota que porventura você tenha, ela se transformou em 10 cotas na sua carteira e você simplesmente não perdeu nada em dinheiro. Só ficou mais fácil e mais líquido de ser investido. Então aqui o gráfico mostra pra gente esse desdobramento, mas ele não avisa, né? Então pega muita gente de surpresa, porque em um dia o ALZR estava por R$ 99,58 e no outro dia R$ 9,92, né? Porém, quem se atenta aos documentos do fundo imobiliário percebe basicamente isso, né? E aqui a gente tem o documento do ALZR11 mostrando pra gente o porquê que esse fundo imobiliário veio fazendo isso. Foi aprovada nos termos no ato do administrador, tá? Que uma cota se transformará em 10 cotas a partir do dia 5 de maio de 2025. Né? Então, quem estava de olho nisso aí já sabia que isso iria acontecer. A mesma coisa foi lá para o HGBS11, tá? A própria administradora e gestora do fundo imobiliário, a Red Investimentos, trouxe aí no dia 9 de maio de 2025 que o fundo iria multiplicar em 10 vezes sua quantidade de cotas. Iria sair de 12 milhões de cotas para 129 milhões de cotas e simplesmente as coisas continuariam a acontecer. No HGBS11, a gente pode perceber que esse era um fundo imobiliário que tinha um padrão de preço bem diferente de mercado, tá? Esse era um fundo imobiliário que vinha negociando próximo a R$200. Isso, para o mercado atual de fundos imobiliários, tende a trazer poucos investidores. A gente está percebendo que a grande vertente dos fundos imobiliários nesse momento, né? O grande chamativo de vários fundos imobiliários, principalmente para os investidores iniciantes, é, de fato, essas cotas serem negociadas mais próximo dos R$10. Um grande clássico, MXRF, e vários outros fundos vêm seguindo essa tendência. Então, fundos imobiliários como a HGBS, negociando lá próximo dos R$200, vão muito na contramão disso, né? E esse fundo imobiliário é um dos fundos imobiliários mais antigos, inclusive, da Bolsa. Se a gente der uma olhada aqui, esse é um fundo imobiliário que existe desde 2007, tá? Então, realmente é um fundo imobiliário muito grande e esse não é o primeiro desdobramento que esse fundo imobiliário teve na sua história, tá? Esse fundo imobiliário já chegou a custar aqui, ó, R$ 2.392. Teve um desdobramento 1:10 lá em 2018, foi para R$ 239 e agora teve um outro desdobramento, né? Saindo aqui de R$ 197 para agora R$ 19,80. Então, um movimento comum no mercado de fundos imobiliários, esse tipo de movimento de desdobramento. Para quê? Por que a gestão faz isso? Para o fundo imobiliário ser mais popular e ter maior liquidez em mercado, facilitando assim a entrada de novos investidores, facilitando assim as negociações dessas cotas. E eu vejo esse movimento muito positivo, principalmente para o HGBS11, que é um fundo imobiliário mais antigo, que tem um perfil e trazia consigo investidores mais antigos também em mercado, se tornando mais popular. O que esses dois fundos imobiliários irão ganhar com isso? Maior número de cotistas nos próximos meses e nos próximos anos. Ambos fundos imobiliários, no meu
critérios de avaliação são fundos imobiliários bem interessantes. Aqui a gente pode ver o relatório gerencial do HGBS 11 e perceber o seguinte, né? Como eu trouxe, é um fundo imobiliário bem antigo. E aqui eles trouxeram uma comparação, ó, de novembro de 2006 até o momento atual do HGBS contra o CDI, tá? Então, nesse mesmo período, o CDI teve 454% de retorno contra 771% do HGBS, né? Retorno bem acima do CDI. E desde dezembro de 2010, né, quando o IFIX surgiu, o IFIX teve um retorno de 231% contra 285% do HGBS 11. Então, isso aqui já mostra pra gente, de fato, como esse fundo imobiliário vem sendo lucrativo no longo prazo. É um fundo imobiliário, para quem não conhece, de shoppings, tá? Aqui a gente pode ver um pouco da diversificação aqui dos ativos desse fundo imobiliário. É um fundo imobiliário extremamente diversificado. A gente tem várias coisas interessantes aqui. Shoppings no estado de São Paulo, Tocantins, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e no Mato Grosso. 86% dos imóveis desse fundo imobiliário estão no estado de São Paulo. Isso aqui é bem interessante, né? A maior economia do país, então isso aqui traz bastante atratividade e particularmente eu gosto muito do HGBS junto com XPML, HSML, VISC e MOL. Para mim tá ali no top fundos imobiliários de shopping hoje da bolsa, tá? E o ALZR já é de um outro segmento, ainda um fundo imobiliário de tijolo, mas aqui ele mescla, né, alguns tipos de imóveis, principalmente aqui imóveis de galpão e imóveis de lajes corporativas, tá? E um ponto interessante do ALZR é que ele traz consigo algo que outros fundos imobiliários não tem, que é um tipo de imóvel bem específico, que é um imóvel de data center. Lá nos REITs americanos a gente encontra esse tipo de imóvel, né? Principalmente ali alugados para empresas de tecnologia, né? O data center nada mais é do que um imóvel ali para segurança de dados, e o ALZR hoje é detentora do data center da Sky aqui no Brasil, tá? E aqui a gente consegue ver também que existem grandes inquilinos dentro desse fundo imobiliário, como Açaí, como Mercado Livre, como Balduco, o Açaí, como eu acabei de falar, tá? A sede da Rede Globo, lá no Rio de Janeiro, também é um imóvel do ALZR 11 e uma média de contratos de 10 anos, tá? Também é um fundo imobiliário com uma diversificação bem marcante, é um fundo imobiliário que, de fato, traz consigo essa segurança para os seus investidores. Então, assim, ambos os fundos imobiliários, na minha grande opinião, tá se modernizando em mercado, tá? São fundos imobiliários que não estão ficando para trás, são fundos imobiliários que, com esse movimento de desdobramento de cotas, vão se tornar mais líquido. E se você é investidor ou pensa ser investidor desse fundo imobiliário, saiba que esse movimento é extremamente positivo para o fundo. Então, se você ficou com medo, com receio, não estava sabendo o que estava acontecendo e achou que esses fundos imobiliários simplesmente derreteram em mercado, a realidade não é essa. E se você quer estar por dentro de tudo que acontece no mercado de fundos imobiliários, ter de fato uma estratégia bem estabelecida e investir a partir de critérios corretos, tendo a ajuda de um analista certificado, um profissional de mercado que acompanha todos os dias em mercado, te mostrando o que fazer, tá aqui no link abaixo a nossa oferta especial de aniversário da Orion Research, que é uma casa de análise que possui carteira de fundos imobiliários, ações, renda fixa, internacional e bate todos os índices em mercado. Clica aqui abaixo, mais de 30% de desconto nas carteiras só até essa sexta-feira. E antes do vídeo terminar, quero falar sobre o IRDM 11, que durante essa semana trouxe uma notícia que deixou todos os investidores desse fundo imobiliário bastante felizes, que foi o aumento de dividendos aqui para maio de 2025. Então, esse fundo imobiliário trouxe um aumento de 13% dos dividendos em relação ao último mês, né? Em relação ao mês de abril, que pagou 72 centavos por cota, e nesse mês de maio ele vai pagar 83 centavos por cota. E o melhor de tudo é que o fundo imobiliário conseguiu ter um caixa excedente ainda para esse mês, né? Esse fundo imobiliário ao todo teve como receita mais de 90 centavos por cota, vai distribuir apenas 83, mas o restante vai para o caixa do fundo imobiliário. Por que que o IRDM conseguiu tanta receita durante esse mês de maio de 2025? Por conta do IPCA, da inflação lá de fevereiro, que está trazendo os resultados agora. Se você dá uma olhada nas notícias ou se lembrar,
O IPCA de fevereiro foi o maior dos últimos tempos, acima de 1%. Então, esse fundo imobiliário que corrige ali o seu retorno pela inflação está trazendo esse IPCA de fevereiro agora e com ótimos resultados aí para os cotistas. Se você é cotista do IRDM11, você vai receber um grande dividendo nesse mês, muito acima do 1%. Deixa aqui abaixo nos comentários quais são as suas perspectivas de tudo que eu trouxe hoje, os desdobramentos, o dividendo do IRDM. Quero saber do que você está achando no mercado de fundos imobiliários. Esse foi nosso vídeo de hoje. Deixe seu like e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo e valeu!